Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui na nossa reflexão vamos falar um pouquinho sobre estudar. Você sabe estudar? Estudar é um negócio, ao mesmo tempo gostoso e um negócio horroroso, Depende do ponto de vista. Estudar, a gente precisa sempre entender o que essa palavra quer dizer. Foi colocado para a gente de uma forma bastante complicada. Se você observar, né, a forma que a gente hoje estuda, a forma que a gente estudou lá atrás, né? Então, o pessoal que está ali na minha idade, então tem que observar quando a gente ia em bibliotecas, escrevia e procurava o livro, né? Não era só dar uma pesquisada no Google e estava tudo ali na mão. Então você tinha um deslocamento até uma biblioteca, né? Ou quem tinha aquelas enciclopédias escrevia e fazia. Há quem diga que lá aprendia-se muito mais. Há controvérsias, né? Eu acredito que hoje você tem uma explosão muito grande de conhecimento em todo lugar. Porém, é tudo muito jogado ao vento. E hoje você tem muita coisa boa e muita coisa ruim, né? Como também lá atrás, antes do Google, a gente também tinha também muita coisa escrita, né, de uma forma que não servia para nada. O método de estudo também é algo muito importante, porque se você não tem uma condição para estudar, né? Se você não tem uma técnica, vamos colocar esse nome que hoje está muito na moda, né? Uma ferramenta. Antes, ferramenta para mim era a caixa do meu pai, lá com alicate, chave, martelo, né? Hoje, ferramenta é outra coisa. Então, quando você não tem uma técnica para você estudar, fica muito difícil. Até mesmo eu lembro quando eu ia fazer os trabalhos escolares nas bibliotecas e aquele grupo às vezes até atrapalhavam os outros, porque era muita falação, era isso, era aquilo, risadas, né? E aí a coordenadora lá da biblioteca tinha que chamar atenção, falar, olha, isso aqui é um lugar, né, para você estudar, não é assim. E tinha que muitas vezes ser mais enérgica porque o pessoal fazia meio que farra, né? Mas por que estudar é tão difícil? Eu vou colocar aqui, pontuar algumas situações para que, aquelas, né, do dia a dia, para ficar mais fácil o estudo. Primeiro, você precisa gostar de estudar. Ah, Jorge, mas como é que eu faço para gostar de estudar? Primeiramente, você precisa tirar o interesse, né, do que o estudo trará para você. Ou seja, eu não posso estudar, eu tenho que estudar para pontinhos. Eu tenho, né? Como eu coloco sempre aqui das pessoas, aí eu tenho o que para os outros me. Então eu tenho que ser mais bonita, eu tenho que ser mais inteligente, eu tenho que me comportar assim, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que estudar, eu tenho que ter filho para os outros me respeitar, me aceitar, né? Me apoiar. E ali por aí vai. Então eu tenho o que para os outros me. No estudo a gente usa a mesma técnica hoje, que a gente viu que não dá certo. Então eu vou estudar porque eu preciso crescer na vida. Ter um interesse ali. O estudo ele se torna, você não percebe, mas ele se torna secundário. Eu vou estudar porque eu tenho que ter um cargo melhor na empresa. E a partir dali eu vou fazer uma faculdade que eu não gosto. Eu tenho que estudar porque eu preciso ser melhor lá em tal lugar. Eu preciso ler isso aqui, decorar, porque eu vou falar lá na frente pro pessoal. Eu preciso estudar para me formar em tal coisa. Eu preciso estudar para passar num concurso público. Eu preciso estudar para eu ter uma faculdade. E nenhuma dessas técnicas, né? Dessas solicitações, você estudou porque você quer ter um conhecimento. Eu vou estudar, independente do que aquilo traga ou não para mim. Ali tem alguma coisa que eu quero aprender de verdade. Não que eu tenha que necessariamente utilizar isso num trabalho, numa palestra, numa aula, sei lá. Eu vou estudar pelo simples fato de eu absorver e ter o conhecimento. A maioria não faz isso. Então o estudo torna-se um fardo. A gente vê isso acontecer muito, né? Nos relacionamentos. A pessoa casa, aí um filho, uma criança, aí que coisinha linda tal. Aí ela tem um filho.
Quando ela tem um filho, o filho passa a ser, né, um saco de batata na vida, um estorvo. Ai, ser mãe é padecer no paraíso. Então, as coisas estão aí, está mostrando para você. Só que você não consegue entender isso. Então, antes de você começar a estudar, observe o que você está estudando. Eu sei que na escola a gente aprende muita coisa inútil e de forma errada. Eu lembro que eu tive uma professora lá no quarto ano e ela, né, era fantástica, né, Dona Raquel. Ela fazia um trabalho com a gente, as pessoas tinham medo dela na escola, né? Ela impunha respeito, ela chegava, tal, é uma coisa até legal, eu vou falar isso mais pra frente. Mas tinha uns que temiam ela, detestavam, mas a maioria gostava dela, porque respeitava ela como professora. E ela gostava do que ela fazia, e ela fazia muito bem o que ela tinha que fazer. E aí ela liberava a gente, ia lá para pegar, né, o lanche e tudo, e voltava para a sala de aula na hora do intervalo. E aí na hora do intervalo, o que que a gente fazia? A gente ficava lá na sala fazendo assim um torneio de leitura. Então nós tínhamos um torneio de leitura e cada um levava um livro, cada um levava um texto, né? E através desse texto a gente colocava ali e ficava lendo. E lia para a sala. Ela dividia a sala em duas turmas e essas turmas ficavam observando isso. Era muito legal, porque aquilo foi tirando a insegurança, né, que nós tínhamos, ia colocando ali uma apresentação, uma forma de falar, de se colocar, e a gente estava estudando e aprendendo de verdade. Com o passar do tempo, ela percebeu que aquilo estava ficando muito mecânico. Então, o que que ela fazia? Ela fazia assim, tinha algumas pessoas que não prestavam atenção, né? E ela fazia um torneiozinho para dar os pontos, quem ganhava, quem merecia, quem não merecia e tal. Aí, o que que ela fez? Ela fez com que tinha o grupo A e o grupo B. Então, ia ler uma pessoa do grupo A pessoa do grupo B ia analisar o que foi lido. Então, ela escolhia, fulano, você que vai julgar, né? Você que vai dizer aí. Então a pessoa ficava em pé e ali ela falava, né? A forma que a pessoa se colocou, como ela leu, se ela leu bem, se ela leu alto, se ela falou legal, se ela dava o ponto ou não para aquela equipe. Passado mais um tempo, ela aprimorou aquilo, porque a pessoa levantava e falava, eu gostei, ela leu bem, leu alto, eu dou o ponto. Então falou, leu bem, leu alto, dá o ponto, não é necessário, não é só isso. Então agora você vai ter que dizer o que a pessoa leu. Você vai comentar sobre a leitura dela. Então, a cada ponto que a gente ia aprimorando um estágio, ela ia colocando outro. E isso fez, de uma brincadeira, né, com que nós aprendêssemos a interpretar textos. Então, o outro está lendo, deixa eu começar a prestar atenção no que ele está lendo. E aí ela comentava também, ela falava, né, lógico. E no final das contas, na hora do intervalo, ela também estava dando aula. Era uma aula mais solta, mais leve, cada um trazia um tipo de texto, cada um colocava, né, textos variados e ali ela fazia sempre um adendo em cima de cada um deles e trazia para nós mais conhecimento e cada aluno trazia um conhecimento maior para o outro. Então aquilo com o tempo passou a ser de grande valia para a gente. Então a partir daquele momento, toda aquela turma ali durante aquele período aprendeu a fazer uma interpretação de texto, aprendeu a se colocar diante de uma plateia, né? Aprendeu a ler diante das pessoas. Ela acabou com timidez, com vergonha, acabou treinando o seu sentido de percepção. Então você veja como a pessoa quando ela gosta, né? Quando ela faz aquilo sem um suposto interesse por trás, o que que acontece? Ela traz a essência dela e ela começa a aprimorar aquilo. Aquilo aprimora e aquilo vai ficando cada vez melhor, cada vez mais forte o desempenho dela. Então é muito importante quando a gente para e observa a técnica para você poder estudar. Então esse incentivo, hoje a gente perde isso dentro da sala de aula. A gente perde isso das pessoas. Hoje a pessoa ela estuda, né? Você pega uma criança, ela estuda diante do computador. O computador é uma janela para o mundo.
a chance dela dispersar ali daquele estudo é muito grande. O que está chegando uma mensagem aqui, uma mensagem ali, uma coisa ali, um negócio ali, ela está dentro do Google, aparece milhões de coisas para tirar a atenção dela. Ela jamais vai se concentrar. Então, uma das primeiras técnicas para você poder estudar legal é você ter um canto de estudo para você. Pessoas falando, perguntando, conversando com você, você jamais vai se concentrar no estudo. Tem gente que fala, que gosta, né, de fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas ela não concentra em tudo. A concentração é falha em cima disso. Então, ter um canto para você estudar é bem legal. Eu conheço pessoas que falam, eu gosto muito de estudar. Eu falei, então deixa eu ver tua casa. Aí eu vou lá, tem uma sala bonita, aconchegante, almofadões do chão, aqueles puffs grandões, uma baita de uma tela de uma televisão, né, enorme, sofá aconchegante, uma maquininha de café ali próximo, né? Aí você vai no quarto, o quarto também muito bem arrumado, muito bem aconchegante, travesseiros, edredom, cobertor, né? Uma cozinha bem arrumada, ajeitada ali, bonitinha, uma mesinha. Eu falo, nossa, legal, bacana, mas onde você estuda? Não tem um canto aqui, porque é pequeno, né? Não tem um canto legal para estudar. Então a casa da pessoa, ela demonstra que o que é que ela gosta de fazer. Ela gosta de assistir televisão, né? Comer e dormir. Não tem mais nada ali que mostre o que ela faça, o que ela gosta de fazer, a não ser isso. Porque está tudo pronto para aquilo. Para estudar, não tem. Então, quando eu coloco a minha atenção, né, para fazer um estudo, mas eu não tenho um lugar adequado para aquilo, fica muito complicado. Porque tudo, para você levantar da cadeira e ir até ali na tua pia tomar um copo d'água, você já tem milhões de coisas que tiraram a tua atenção. Então você não fica com a atenção plena em cima daquilo. Estudar, observar, olhar, sentir aquilo. O que eu vou aprender com isso? O que isso traz para mim? Hoje a pessoa ela vai ler um livro, eu vejo sempre, eu vejo adultos falando isso. Mas quantas páginas tem? Pô, mas que diferença faz se tem 10 ou se tem 1000? Né? Ah, nossa, mas 1000 páginas? Não, tá maluco que eu vou ler 1000 páginas, 300 páginas. Né? Então ela põe aquilo como um objetivo, como inalcançável, como barreiras. Olha, eu vou ter que correr aqui a cada 100 metros, a cada 50 metros é uma barreira que eu tenho que pular. Não. Então a leitura, você vai absorvendo aquilo, você vai entendendo aquilo. E para que a pressa, gente, de ler um livro? Ah, mas um livro com 1000 páginas eu vou terminar de ler quando? Pô, mas você tem uma vida inteira, cara. Você não sabe quanto tempo vai viver. Se você tiver mais 50 anos pela frente, 1000 páginas não é nada. Se você ler uma página por dia, são 1000 dias. Em 3 anos aí, pouquinho, você lê o livro. Se você for viver mais 50. Né? Então, quer dizer, por que essa pressa, essa coisa automática? Aí a pessoa vai lendo, 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 lendo. Quando eu olho, eu falei, o que você entendeu? Não sabe, ela não sabe o que ela leu na página anterior. Porque falta foco, né? Falta atenção. E ela está preocupada mais de ver o final. Eu vejo isso na interpretação de texto, eu até brinco aqui com vocês, né? Eu falo que é com humor, mas é sério. Então a pessoa tem um anúncio lá, a pessoa fala, olha, vendo o bolo de cenoura, R$ 5 o pedaço. Retirar após as 18. A pessoa manda, que bolo do quê? Quanto custa? Ah, posso pegar as 15? Gente, não leu nada. Tá escrito ali. A gente vê isso o tempo todo em anúncio. A pessoa não entende o que ela está lendo, ela não tem interpretação de texto. Ela não consegue focar na leitura. Então isso parece engraçado, né? Eu falo, eu brinco, eu faço com humor, mas é sério, né? Isso é um problema muito grande na sociedade, não ter foco. Então você parar quando você vai estudar, absorver aquilo, olhar o que você está lendo, observar o que você está entendendo daquilo. Tem uma palavra que você não conhece, para ali, pesquisa, entenda o significado daquela palavra para que você possa entender todo o resto. Cientificamente é comprovado, se você encontra uma palavra que você não sabe o significado, dali para frente tudo que você está lendo você não entende mais. Então a mente humana, ela é muito complexa e ao mesmo tempo ela é fácil de lidar.
mas a gente precisa ter um pouco mais de vontade. A gente precisa aprimorar um pouco mais toda essa situação para que a gente possa ler, para que a gente possa entender. Não queira estudar só para ter um fim em cima daquilo, mas para ter, né, um conhecimento em cima de todos os detalhes. Não é muito longe que brasileiro não gosta de fazer contas, né? Não só brasileiro, né? O mundo inteiro. Mas aqui eu falo porque a gente está aqui. Mas por quê? Porque a matemática sempre foi tida como um terror. Uma meia dúzia aí que adora matemática, que tem uma facilidade a mais. Ah, mas é porque é mais inteligente, tem uma... Não, é que a pessoa ela gosta daquilo, ela já tem um fator que a impulsiona, ela gosta. Você pode ver que a maioria que gosta de matemática não gosta de português. Porque são pessoas dinâmicas, são pessoas, né, mais agitadas, com a mente mais rápida, né? Então ela precisa de cálculos, de coisas, aquilo para entender, né? Para ela ficar ali calculando, pensando, porque o mental é muito forte. Quando precisa de um ponto de concentração maior, essas pessoas se perdem. Concentração de uma leitura, por exemplo, ela não aguenta falar, que chato. Por quê? Porque ela não está trabalhando demais, ela acha que não, a mente dela. Então, dentro dos cálculos, ela é muito dinâmica, então ela quer descobrir, ela quer saber a fórmula, ela quer desvendar aquele mistério. Porque é uma mente mais agitada, né? Agora, põe ela para ler um livro, ela não vai conseguir. Por quê? Porque ela não tem essa suposta agitação, ela não gosta daquilo. Então, porque ela acha que aquilo é chato. O mesmo conhecimento que ela tem na matemática, ela vai ter na leitura, mas ela não consegue casar as duas coisas. E vice-versa também. Uma pessoa que tem a mente mais tranquila, mais calma, que gosta de um ponto mais relaxado, de uma concentração maior, não gosta da matemática. E por aí vai, né? É claro que isso não é absoluto, né? Então estou dando aqui de acordo com os atendimentos, com as pessoas, né? Com aquilo, com as minhas experiências. E aí eu vejo que a maioria acontece assim. E ali você tem uma deficiência dentro das matérias. Pode ver que dentro da escola tem coisas que você ama e coisas que você detesta. Então a matemática ela não é um bicho de sete cabeças. Mas hoje os professores também fazem com que isso fique assim. Né? A forma didática, a forma de colocar, a forma de explicar aquilo fica muito monótona, muito chato mesmo. Não traz um interesse para que a pessoa possa entender aquilo. A pessoa fala: para que eu vou usar esta merda na minha vida? Eu não vou usar isso nunca, entendeu? Mas ela não sabe o que ela vai ser no futuro. Para que aquilo serve, né? Para ela poder entender isso. O conhecimento é uma coisa que a gente não aprendeu muito a ter. A gente acha só interessante aquilo que serve para mim nesse momento. Mas é importante você conhecer as coisas. Por isso que eu trago aqui a raiz das palavras para vocês, né? Trazer um pouquinho a síntese de cada coisa para que a gente possa expandir um pouco, né, o movimento. A interpretação de texto é muito importante porque quando você não entende o que aquela palavra realmente quer dizer, você é manipulado pela vida e pelas pessoas. Quantas palavras, principalmente aqui na nossa língua, né, que tem um sentido duplo, tem um sentido figurado, né? Então a gente precisa tomar bastante cuidado, que a palavra bem colocada, de uma forma bacana, legal, num contexto muito bem elaborado, eu posso enganar você tranquilamente. E é assim que o meio jurídico usa, né? Aquelas palavras difíceis, aquela situação, a pessoa não sabe nem o que é aquilo. Nos autos do processo, a pessoa não sabe nem o que é auto, nem o que é processo. Os ditames, não sabe, sei lá que merda que é ditames. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu gosto de fazer uma brincadeira, eu já falei isso para vocês. Minha filha era pequena, eu peguei o hino nacional e falei para ela, né? Interpretei com ela, falei: marca aqui as palavras que você não sabe e nós vamos procurar para você poder entender o que eles estão dizendo aqui. Porque imagens plácidas, azul láparo, que ostentas estrelados, verde louro dessa flâmula, né? Então, quer dizer, o que que é isso, né? Margens plácidas, o que que é plácidas? Então ela começou a entender, não sei se ela lembra disso hoje, mas eu fiz isso com ela. Né? Ela falou: nossa, é muito mais interessante saber assim. Então, trazer essa curiosidade para que nós possamos ter um pouco mais dessa cultura que as pessoas falam.
para que a gente possa entender um pouquinho nas entrelinhas, muitas vezes o que está escrito ali eu acabo não entendendo. Fazer os cálculos corretos, né? Assumir a nossa vida a postura correta. Porque senão, o que que acontece? Quando você não consegue ter esse estudo, quando você não consegue ter essa concentração para estudar tudo, você fica à mercê do mundo. Quando eu fiz as minhas buscas, principalmente no mundo das religiões, que eu queria saber, entender, porque todo mundo falando mal disso, falando mal daquela, eu falei, eu vou estudar todas elas, eu quero entender por que que tem um monte de religião, por que que tem um monte de Deus, por que que esse é contra aquele, por que que tem uma guerra religiosa, eu quero ir atrás disso, eu não consigo entender. Deus brigando com Nossa Senhora, brigando com o Santo Expedito, brigando com Oxóssi, com Oxum, que não para, eu quero entender. Por que que tem essa guerra, né? E aí, na medida que você vai entendendo aquilo, você vai descobrindo aquilo, eu vi que eu tinha muita coisa errada. Então eu fui a fundo daquilo e alguns lugares ensinavam completamente errado as coisas e tido como lugares assim excelentes. Mas tinha uma palavra ali no meio que mudava tudo. Claro que sempre tinha um interesse para isso ou para aquele. Mas eu falei, olha, tem alguma coisa ali que não está batendo, né? Aqui falou A, ali falou B, lá falou ABC. E aí, onde é? E aí você vai aprofundando até você chegar numa verdade. Mas por que que eu chego a essa conclusão? Porque eu fui estudar, porque eu fui atrás, eu fui pesquisar. Então não é porque ali é muito famoso, é muito bonito, são pessoas supostamente inteligentes que estão falando a verdade. O estudo traz isso pra gente. A ciência, né, gente? Olha, isso aqui é uma verdade absoluta hoje. Amanhã, não, descobrimos que é a verdade absoluta mais um. Então não existe a verdade absoluta dentro da ciência. A gente está sempre descobrindo, sempre trazendo, agregando algo novo em cima daquilo para melhorar ou até para cancelar aquilo e começar de novo. E a gente hoje acredita em tudo e em todos. Por quê? Porque a gente não aprendeu a estudar. A gente não aprendeu a se estudar. A gente não aprendeu a olhar para dentro, conhecer a gente. Consequentemente, eu não consigo olhar para fora e conhecer o outro. O estudo, ele é muito importante, mas para ter um autoconhecimento. As pessoas leem um livro e falam, isso aqui é verdade, é assim. Quantos papagaios de pirata eu conheci pelo meio do caminho? Então, um repetidor de palavras, mas não tinha nada dele ali dentro. Pegou várias biografias do Brasil e do mundo, colocou aquilo tudo ali como referência, mas da pessoa mesmo não tem nada. Então isso de nada adianta. Para ter uma técnica legal, para você saber estudar, você primeiro precisa se conhecer. Você primeiro precisa começar a tirar as barreiras que impedem você de estudar. Estude só pelo prazer de ter o conhecimento. Depois eu tenho certeza que você vai utilizar aquilo na tua vida. Nem que for para você mesmo. Não procure pompas, títulos, né, recursos, só para a gente ter uma vaidade disso ou daquilo. Mas estude para o teu autoconhecimento, para a tua evolução. O dia que você for embora daqui, isso vai ser cobrado de você de qualquer forma. Você vai parar e falar o que que eu evoluí aqui, o que que eu cresci, o que que eu aprendi de verdade aqui que eu vou carregar para o meu crescimento. Pode ser que não tenha nada. Então isso é muito triste. A gente passar por uma vida e saber que ali eu não coloquei nada e eu não recebi nada. Parece brincadeira, mas existe gente assim. Então não vale a pena, uma vida que não valeu a pena ser vivida. Então aprenda a estudar, coloque a técnica, coloque o foco. Estudar não é ficar 24 horas por dia. Eu atendo muito esse pessoal, né, universitário, maluco, estudando 8, 10, 12 horas por dia. Para! Dessas 8 horas, eu posso tirar aqui 1 hora que você estudou e absorveu coisas bem. O restante, as 9, 10, 11 horas seguidas, foi só enrolação. Estudar não é se matar de estudar para passar no vestibular. Você tem que ter o horário de descanso, de repouso, né? A multitarefas, né? Você fazer outras coisas também é um descanso. Onde você tem um tempo para você passear, para você brincar, para você se divertir. Você não precisa perder todos os finais de semana estudando para aquele vestibular porque você tem que passar, porque você tem que se formar. Aquilo tem que ser prazeroso.
Não muito longe a gente vê o famoso branco, né? Na escola. Por quê? Porque não absorveu nada. Tá inseguro, chega na hora, puf, trava tudo ali. Porque você ficou só no sistema da decoreba. Você não entendeu nada. Então, se matar de estudar não é o caminho. Lembra que todos os extremos, eles são prejudiciais para a nossa saúde. O extremo não é legal. Então, deu tempo de estudo sim, deu tempo do lazer. O estudo não pode tirar o tempo do lazer. O lazer não pode tirar o tempo da família. A família não pode tirar o tempo do relacionamento. O relacionamento não pode tirar o tempo que você tem com você mesmo, a tua individualidade. Então, observem bastante isso, para que você possa realmente saber estudar. E estudar, que eu digo, é trazer o conhecimento para a tua vida, para a vida dos outros. Para que você possa levar sempre uma palavra de conhecimento. Para que tudo que você fale leve um conhecimento às pessoas e não a crítica, o julgamento, colocar as pessoas para baixo. Levar o conhecimento para a evolução e não para essa confusão que está aí fora hoje. As pessoas confundindo, brigando, se matando entre si. O conhecimento ele é muito importante. Por isso, aqui a partir desse áudio hoje, a minha pergunta para você é: você sabe realmente estudar? Pensem nisso. Um grande beijo a todos vocês, um bom estudo a todos e até o nosso próximo áudio.